A minha pergunta é a seguinte: claro que nós brasileiros estamos vivendo isso a cada segundo. E os americanos, a imprensa americana, o governo americano, quanto o Brasil realmente ocupa espaço, né, na pauta diária do governo e da imprensa americana nisso? Sim, naturalmente a atenção é mais focada na China, na Europa, né? Um pouco no Japão, na Coreia do Sul também, um pouco na Índia. E no Brasil aparece mais quando se fala do risco de o café se tornar mais caro, o hambúrguer, né, se tornar mais caro, que são coisas que estão no dia a dia dos americanos, um pouco também a laranja. Eventualmente, como foi a reportagem do New York Times com o presidente Lula, a entrevista, né? Então, ele apareceu na matéria como sendo o único que enfrenta o presidente Trump, assim. Então, nesse sentido, uma curiosidade, assim, né? De ter um líder aí no hemisfério sul e tal, que está peitando o Trump. Então é mais nesse sentido um pouco exótico assim, mas de fato o Brasil não fica no centro das atenções. Embora, por exemplo, no caso da Embraer, os aviões da Embraer, eles são vitais para a aviação regional, que é uma aviação muito forte dos Estados Unidos, né? E os aviões esses 175 de 80 passageiros, eles não têm substitutos realmente, né? Então, mas isso acho que não está ainda tanto no radar dos americanos, porque é uma coisa mais de longo prazo, né? Lorival, essa postura do presidente Lula, inclusive documentada, mostrada pelo New York Times, né, de peitar o presidente Trump, eu queria tua leitura sobre isso, se te parece que foi algo positivo, negativo, prejudica, atrapalha, não faz a menor diferença. Bom, do ponto de vista, assim, das relações com os Estados Unidos e eventualmente do impacto que as sanções e também as tarifas podem ter sobre o Brasil, prejudica. Claro que o presidente Lula, ele age de acordo com instintos políticos e ideológicos, né? E não necessariamente esses efeitos práticos. E existe um ambiente de nacionalismo, de patriotismo no Brasil, e que já é um país muito protecionista, né, e muito desconfiado, né, que considera que importar é uma desonra, né, que a gente tem uma fantasia, né, de ser um país que produz tudo e que é autônomo, quando isso não existe, né, nem sequer os Estados Unidos, né, nem a China, nenhum país do mundo pode viver isolado, né, mas eu acho que o presidente Lula, que estava com uma popularidade baixa, viu a popularidade aumentar graças a esse confronto. Então, acho que o cálculo interno, da política interna, se sobrepõe a essas questões. E, é claro, o presidente Trump, ele é muito arrogante, não é? Muito agressivo, e a forma como ele coloca as coisas provoca também esse sentimento. Mas, sim, a resposta é que o presidente Lula, o governo Lula e, consequentemente, o Brasil estão no radar, estão no alvo do presidente Trump, que decidiu tornar o Brasil um exemplo, assim, dar uma lição exemplar no Brasil, exatamente para que outros presidentes, outros governos não enfrentem o presidente Trump e nesses aspectos relacionados com, bom, ele se sente muito identificado com o Bolsonaro, ele acha que o que está acontecendo com o Bolsonaro é o que aconteceu com ele também, e ele deseja virar o jogo desses conceitos, né? Deseja demonstrar que é a esquerda que é autoritária e é a direita que é democrática. Surpreendeu, Lorival, a reunião do chanceler Mauro Vieira com o Marco Rubio, porque o Marco Rubio, que é secretário de Estado americano, fez tweets, né, também se manifestando, como o Potter lembrava, com a questão de defender o Bolsonaro, dizendo que tem algo como uma ditadura. Estou, acho que pesando nas palavras, mas que a justiça estava sendo injusta. E aí há uma reunião do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, em Washington, com exatamente Marco Rubio. Surpreendeu e o que se disse depois desse encontro? Pode sair uma negociação? Porque a gente estava com dificuldade de o governo Lula encontrar, telefonar ou fazer um contato mais próximo. Surpreendeu, sim. Foi uma reunião preparada sigilosamente, acho que foi
realmente um gol que a diplomacia brasileira marcou, porque até então os canais estavam realmente muito obstruídos, com a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti nem sequer conseguindo ser atendida pelo Departamento de Estado. E ele realmente conseguiu costurar ele veio para Nova York para uma reunião sobre a questão do Estado palestino, né? E se colocou então disponível ali para falar com o Marco Rubio, e deu certo. Por enquanto, e hoje eu quero apurar mais junto aos americanos, mas em relação ao que o Marco Vieira disse, foi que foi uma conversa franca e que ele colocou que essas concessões políticas exigidas pelo governo Trump não são possíveis, né? Por causa da independência dos poderes, da independência da justiça. E aí o Mauro Vieira falou uma frase que me preocupou. Ele disse assim: eu expliquei que a justiça do Brasil é tão independente quanto a justiça dos Estados Unidos. Ora, os trumpistas acham que a justiça americana não é independente. Essa é toda a questão política. Pô, daí aqui, a similaridade, né, do comportamento, como tu falava na resposta anterior, do Trump enfrentar. Na verdade, ele está utilizando o Bolsonaro, o exemplo do Bolsonaro, para se defender do que ele considera que é injusto da justiça americana nos processos contra ele. E isso demonstrou uma falta de capacidade, né, do governo brasileiro de entender o mindset, né, a mentalidade do MAGA, que é uma mentalidade muito peculiar realmente, um pouco descolada da realidade. A justiça americana é sim independente, mas se você quer negociar com uma pessoa, você primeiro tem que entender as sensibilidades dela. Deixa eu pegar um dos grandes temas de ontem, por favor, Lorival, para te até explicar para a gente melhor, né, o tamanho das penalidades que a lei Magnitsky, né, vai dar para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. O senhor deve ter acompanhado que ontem ele foi ao jogo do Corinthians contra o Palmeiras, né, o derby de São Paulo. Tem uma foto dele circulando que ele fez o dedo do meio para alguém que estava xingando ele. Eu acabei de ver um vídeo agora há pouquinho também de pessoas o xingando, enfim, né. Enfim, que tipo de penalidades ele realmente vai sofrer? Onde que a vida dele diária vai ser atrapalhada com isso? A lei Magnitsky, ela prevê a possibilidade de o Departamento do Tesouro impor sanções secundárias também. Então, além das sanções primárias, que congelar os ativos e os bens e impedir transações entre ele e qualquer empresa, qualquer instituição americana, também as secundárias, que são qualquer instituição que tenha negócios com os Estados Unidos não pode ter negócios com ele. Aí isso é bem mais contundente, porque, digamos, se ele tiver uma conta no Banco do Brasil e essa parte da lei for aplicada, o Banco do Brasil tem que escolher, ou faz operações cambiais ou tem uma conta com o Alexandre de Moraes. O que você acha que o Banco do Brasil vai escolher? É uma escolha difícil, dado o poder dos ministros do Supremo. Mas qualquer banco tem operações cambiais. Qualquer banco precisa ter negócios com bancos americanos. Aliás, os grandes bancos brasileiros têm sede, têm filiais aqui nos Estados Unidos. Agora, essa lei, ela é discricionária, é uma válvula muito bem desenhada para que a pressão seja calibrada de acordo com as intenções e as circunstâncias políticas. Então, dependendo se o STF dá novos passos na direção que o governo Trump não quer, com relação ao processo do ex-presidente Bolsonaro, dos outros acusados de golpe e também em relação às redes sociais, essa válvula vai sendo apertada. É o Departamento de Tesouro que vai aplicando as medidas de acordo com o desejo dele. Ele não é obrigado a aplicar isso que eu acabei de dizer, mas ele pode fazer isso.